Fala galera, beleza? Hoje nós começaremos a abordar o capítulo de número 22 do livro do Halliday. Nesse capítulo, nós começaremos a entender o assunto relacionado ao campo elétrico. No capítulo anterior, no capítulo 21, nós estudamos a lei de Coulomb. Nesta lei, nós aprendemos que a força trocada entre duas cargas é diretamente proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre estas cargas. Vamos, de fato, agora entrar no capítulo 22. O aluno mais criterioso, quando inicia esse capítulo, vai buscar que respostas? A princípio, eu busquei as respostas para as seguintes perguntas. O que de fato é o campo elétrico? O que de fato produz o campo elétrico? Eu vou ser bem franco com vocês, essas respostas não serão tratadas nesta aula. Explico. Daqui para frente, a nossa preocupação não será a causa do campo elétrico, e sim os seus efeitos. Tais efeitos podem ser quantificados. E nas resoluções do capítulo 22, é exatamente isso que vai nos importar. Nós precisaremos quantificar o campo elétrico. Para que nós não nos sintamos tão deslocados e para que nós tenhamos um norte a seguir, vamos definir o campo elétrico como sendo simplesmente uma perturbação das características do espaço. Dessa forma, vamos iniciar o estudo imaginando uma carga positiva ou negativa e vamos assumir que esta carga seja a carga geradora de campo elétrico. Dessa forma, devido exclusivamente à existência dessa carga, o espaço ao redor desta carga será transformado, suas características serão alteradas, ou seja, haverá uma perturbação deste espaço. O nosso interesse agora será quantificar essa perturbação. Antes de prosseguirmos, vamos estudar a direção e sentido do campo elétrico em relação à carga pontual geradora. Dessa forma, vamos aceitar a existência de uma carga pontual positiva. Esta carga nós vamos chamar de Qzão, Q maiúsculo. Devido exclusivamente à existência desta carga, o espaço ao redor é alterado. Logo, vamos escolher um ponto neste espaço. Este ponto aqui. E a este ponto, nós daremos um nome. P. Como eu faço para determinar se existe ou não campo elétrico neste ponto de fato? É muito simples. Basta eu colocar aqui uma carga de prova. A partir de agora, sempre que precisarmos do auxílio de uma carga de prova, nós vamos dar preferência a uma carga de prova positiva. Dessa forma, eu vou apagar esse ponto e no lugar dele eu colocarei uma carga de prova positiva e vou chamar de Qzinho 0. Esta carga positiva e pontual, geradora de campo elétrico, produzirá uma perturbação em todos os pontos do espaço, inclusive no ponto P, onde está a nossa carga de prova Q0. Dessa forma, esta carga geradora de campo elétrico pode influenciar esta carga de prova. E como isto ocorre? Ora, no momento em que nós colocamos esta carga de prova Q0 no ponto P, nós poderemos observar e, mais do que isso, medir a força à qual esta carga de prova estará submetida. A força à qual esta carga de prova estará submetida é esta força aqui. E se encontra sobre a reta suporte que une as duas cargas. Esta força F é repulsiva. Dessa forma, esta força tende naturalmente a afastar a carga de prova Q0 da carga geradora de campo elétrico. Neste momento,
E para esta configuração de cargas, vamos aceitar que o campo elétrico produzido no ponto P é este vetor aqui, e este vetor possui a mesma direção e sentido da força à qual a carga de prova Q0 está submetida. Adiante, nós daremos uma definição numérica, através de equações, de como obter este valor aqui. Nesse momento, eu gostaria que vocês fixassem na mente a ideia de que, se a carga geradora de campo elétrico é positiva, o campo elétrico, num determinado ponto, será sempre de afastamento. Vou desenhar alguns pontos aqui para exemplificar. Ponto 1, ponto 2... ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Neste ponto, o campo elétrico será de afastamento. Nesse ponto, o campo elétrico será de afastamento. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Então, temos um conjunto de vetores que, unidos, expressarão integralmente o campo elétrico ao redor desta carga geradora. Mais para frente, nós abordaremos as linhas de campo elétrico. Vou adiantar alguma coisa aqui. Vou fazer o seguinte: eu vou estender os vetores até a carga geradora. Fiz isso apenas para ficar mais nítido e para frisar que, se a carga geradora de campo elétrico é positiva, o campo elétrico é de afastamento. E as linhas de campo elétrico, que nós vamos estudar adiante, também serão de afastamento. E no caso de termos uma carga geradora de campo elétrico negativa, o que acontecerá com o vetor campo elétrico? Vamos imaginar um ponto aleatório e vamos dar um nome a este ponto. No lugar deste ponto, eu vou colocar uma carga de prova. E como nós combinamos uma carga de prova positiva, e devido à perturbação do espaço promovida devido à existência dessa carga geradora, esta carga de prova perceberá a existência desta carga geradora e estará submetida a uma força atrativa. O campo elétrico no ponto P será um vetor que terá a mesma direção e sentido da força que está sendo aplicada na carga de prova. Se eu estender o exercício para outros pontos, perceberei que o vetor campo elétrico não será mais de afastamento. Ele estará, na verdade, indo em direção à carga geradora. Vamos estender aqui as linhas e teremos a noção clara de que as linhas de campo, que nós vamos estudar mais tarde, também se aproximam da carga geradora. Galera, nós vamos agora trabalhar com equações. As equações serão importantes porque nos ajudarão a quantificar o campo elétrico e nos ajudarão a ter uma noção mais refinada do conceito. Antes disso, eu gostaria de frisar o seguinte, mais uma vez. O vetor campo elétrico se afasta da carga positiva geradora de campo elétrico e o campo elétrico se aproxima da carga negativa geradora de campo elétrico. Agora vamos partir para o equacionamento. Galera, basicamente nós vamos procurar resolver os problemas de duas formas. Ou nós vamos optar por utilizar o módulo do campo elétrico, ou nós optaremos por resolver o problema de forma vetorial. Vamos introduzir agora a equação quando nós queremos tratar apenas do módulo do campo elétrico. Para tanto, temos aqui duas situações na lousa. Na primeira situação, nós temos uma carga positiva geradora de campo elétrico e temos um ponto escolhido de forma aleatória. Na segunda situação, nós temos a mesma carga positiva geradora de campo elétrico. No entanto, no lugar do ponto P,
nós colocamos uma carga de prova positiva. Esta carga de prova positiva, obviamente, estará submetida à ação de uma força repulsiva. Esta carga, devido à existência do campo elétrico, vai repelir esta carga de prova aqui. Não podemos nos esquecer de darmos nomes às cargas em questão. A carga positiva geradora de campo elétrico nós vamos chamar de Qzão. A carga de prova nós vamos continuar chamando de Q0. Agora, vamos colocar aqui na lousa a equação que define o módulo do campo elétrico no ponto P, devido à existência desta carga pontual. E igual F sobre Q0. Desta forma, o módulo do campo elétrico deste ponto é igual ao módulo desta força aqui, ou seja, o comprimento deste vetor aqui, sobre a carga de prova. Agora vamos definir alguns valores. Vamos aceitar que a força seja equivalente a 10 newtons e vamos aceitar que essa carga de prova seja igual a 2. Qual será o módulo do campo elétrico neste ponto? Fácil. Força vale 10, Q0 vale 2. 10 dividido por 2 igual 5. Qual a unidade que nós vamos utilizar aqui? A unidade de força é newtons e a unidade de carga elétrica é coulomb. Então nós temos que o campo elétrico neste ponto tem módulo equivalente a 5 newtons por coulomb. E como nós vamos interpretar este valor aqui? Primeiramente, vamos desenhar o vetor campo elétrico existente no ponto P devido à existência desta carga geradora. Então temos aqui um vetor que nós vamos chamar de campo elétrico. Este vetor tem a mesma direção e tem o mesmo sentido desta força aqui. Agora, o comprimento deste vetor equivale a 5. Nós tínhamos que esse vetor, força, valia 10. Este vetor, campo elétrico, vale 5. Ele é um vetor menor. E é mais significativo pensarmos da seguinte maneira. Para cada unidade de coulomb colocada neste ponto aqui, a força a qual esta unidade de coulomb estará submetida é de 5 newtons. Isto se mantivermos a mesma configuração que temos aqui. Se mantivermos esta carga geradora fixa aqui e mantivermos a escolha no ponto P. Reforçando, em cada unidade de carga elétrica neste ponto, teremos uma força atuante de 5 newtons. É isso que quer dizer o módulo do campo elétrico. É importante fazermos uma observação aqui. O aluno, ao olhar esta equação, pode deduzir que o módulo do campo elétrico neste ponto depende da carga de prova. Isso não é verdade. Por quê? O campo elétrico neste ponto aqui depende da carga geradora e não da carga de prova. Para nós podermos observar este fato, vamos reescrever esta equação neste lado aqui de forma algébrica. Então, o módulo do campo elétrico, como vimos, é força sobre carga de prova. Nós aprendemos no capítulo 21 como podemos reescrever o módulo da força. Então vamos reescrever utilizando a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz o seguinte, que o módulo da força é igual à constante eletrostática vezes o produto dos módulos das cargas. Temos a carga Qzão, que multiplicará a carga de prova Q0. Isso tudo sobre a distância ao quadrado entre as cargas. Vamos chamar a distância entre as cargas de R. Então aqui teremos R ao quadrado. Isso tudo sobre Q0 e
ou seja, campo elétrico, na verdade, módulo do campo elétrico é igual. Tenho uma fração aqui em cima e aqui embaixo eu tenho outra fração. Divisão de frações. Vou manter a fração de cima igual. K, constante eletrostática, vezes Qzão, vezes Q0, sobre R ao quadrado. Vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Nesse momento, percebemos que podemos simplificar aqui. Q0 corta com Q0. Logo, o módulo do campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes Qzão sobre R ao quadrado. Nesse momento, nós podemos verificar que o módulo do campo elétrico neste ponto depende sim da carga geradora e não da carga de prova. Temos então, galera, duas equações para que possamos determinar o módulo do campo elétrico. Qual delas utilizaremos para a resolução dos exercícios do capítulo 22? Bem, isso vai depender, obviamente, dos dados que nos serão fornecidos. Eu gostaria de discutir aqui com vocês a respeito da constante K, dessa constante eletrostática. K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Qual a unidade que eu vou colocar aqui? Eu tenho dificuldade para lembrar a unidade. O que eu faço? Eu posso, por exemplo, me basear nessa equação e fazer uma análise dimensional. O que eu posso fazer? Eu vou primeiramente isolar esse valor aqui. Vou isolar o valor de K. K é igual E. Este R está dividindo, passo para cá multiplicando. E vezes R ao quadrado sobre este Q maiúsculo está multiplicando, passo para cá dividindo. Então, eu passo para cá dividindo. Vamos fazer a análise dimensional agora. Qual é a unidade de campo elétrico? Newtons por coulomb. Vezes R é a distância entre a carga geradora e a carga de prova. A distância é medida em metros. Eu tenho R ao quadrado. Então, aqui fica metro ao quadrado. Isso tudo sobre... Qual é a unidade de carga elétrica? Coulomb. Então, aqui eu posso colocar um 1 aqui embaixo para percebermos que temos uma fração em cima e outra fração embaixo. K igual. Vamos manter a fração de cima. Newton vezes metro ao quadrado por coulomb vezes o inverso da segunda fração. Isso tudo é igual a Newton vezes metro quadrado sobre coulomb vezes coulomb, coulomb quadrado. Logo, a unidade da constante eletrostática vale Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Vários problemas propostos no capítulo 22 do livro do Halliday nos exigirão uma compreensão vetorial do fenômeno campo elétrico. Dessa forma, eu vou introduzir aqui a equação que descreve o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico é igual ao vetor força sobre o módulo da carga de prova. O vetor força é este vetor aqui. Ele surge, como nós já estudamos, devido à existência de um campo elétrico produzido por esta carga geradora. Este vetor força, que é este aqui, pode ser decomposto em duas componentes. Vamos chamar a componente em x de Fx e vamos chamar a componente em y de Fy.
Essa componente somada a essa componente resulta no vetor força. Sabemos que este vetor aqui é resultante da somatória de duas componentes, Fx e Fy. Então eu posso reescrever esta equação da seguinte maneira. Componente Fx mais componente Fy, um vetor, outro vetor, que somados resultam neste vetor aqui, sobre um módulo de Q0. Galera, eu gostaria de salientar o seguinte. A partir deste momento, eu gostaria que vocês não se preocupassem demasiadamente, porque como nós resolveremos os problemas do capítulo 22, teremos diversas oportunidades para nos familiarizarmos mais com a dinâmica vetorial. Tudo bem? Em todo caso, vamos continuar o desenvolvimento desta equação aqui. O vetor campo elétrico é igual... O que eu pretendo fazer aqui? Eu pretendo reescrever esta componente e esta componente em termos de seus vetores unitários. Como faremos isso? Bom, a primeira coisa é descobrirmos o comprimento desta projeção aqui. Podemos utilizar trigonometria básica. Por quê? Temos um triângulo retângulo aqui. Aqui nós temos 90 graus, neste triângulo retângulo. E aqui nós podemos assumir a existência de um ângulo θ. Se eu multiplicar o cosseno de θ pelo módulo deste vetor, eu obterei o comprimento desta projeção. Então vamos fazer isso. Cosseno de θ vezes o módulo deste vetor, ou seja, vezes f, vezes I circunflexo. O que significa isso daqui? Isso daqui é um vetor unitário. Este vetor unitário está vinculado ao eixo x. Antes de prosseguirmos, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma aula nossa que explora mais essa parte de vetores, vetores unitários, para facilitar para vocês. Dando prosseguimento, mais componente desta força em y. Como nós podemos reescrever isso daqui? Primeiro, eu preciso saber o comprimento da projeção, que é descoberto por trigonometria básica. O seno de θ vezes o comprimento deste vetor resulta no comprimento desta projeção. Então vamos fazer isso. Mais seno de θ vezes um módulo de f. Esta projeção aqui está sobre o eixo y. Dessa forma, eu vou multiplicar isso daqui pelo vetor unitário j. Este vetor unitário está vinculado ao eixo y. Isso aqui tudo está sendo dividido por Q0. Finalmente, podemos reescrever esta equação aqui da seguinte forma. O vetor campo elétrico é igual ao cosseno de θ vezes módulo de F. Como eu calculo o módulo desta força? Utilizando a lei de Coulomb, vai ficar K vezes Qzão vezes Q0 sobre R ao quadrado. Isso aqui vezes o vetor unitário I mais seno de θ vezes um módulo de F, ou seja, vou repetir isso daqui. K, Qzão, Q0 sobre R quadrado. Isso aqui tudo vezes o vetor unitário J. Isso aqui tudo dividido por Q0. Galera, duas observações a serem feitas aqui. A primeira é que
Como este Q0 está dividindo as duas parcelas, eu poderia simplificar este Q0 e este Q0 com este Q0 aqui, de modo que Q0 some da expressão. A segunda observação é a seguinte: esta expressão para o plano bidimensional contém mais informações do que essas duas equações aqui. Por quê? Enquanto essas duas equações aqui trabalham para fornecer o módulo do campo elétrico, a partir desta equação aqui, podemos inferir também, além do módulo do campo elétrico, a direção do campo elétrico. Galera, para encerrarmos a aula de hoje, vamos tratar das linhas de campo elétrico. Como eu costumo compreender estas linhas de campo elétrico? Eu costumo compreender estas linhas como sendo uma espécie de mapeamento do campo elétrico. Vejamos, aqui na lousa eu desenhei um dipolo elétrico. Aqui eu tenho uma carga positiva e aqui eu tenho uma carga negativa. As duas cargas possuem o mesmo módulo. As linhas de campo elétrico partem da carga positiva e se aproximam da carga negativa. As linhas de campo não têm esse formato por acaso. Elas são desenhadas de modo que, a cada ponto de uma determinada linha de campo, eu posso associar um vetor campo elétrico. Por exemplo, vamos selecionar um ponto nesta linha de campo. A este ponto, pertencente a esta linha de campo, existe um vetor campo elétrico, parecido com esse vetor aqui. Este vetor aqui tangencia a linha de campo, nesse ponto aqui. Isto significa que a reta suporte pertencente a este vetor encosta nesta linha de campo apenas uma vez, e neste ponto. Vamos avaliar agora outros pontos sobre a mesma linha de campo. Vamos escolher, por exemplo, este ponto aqui e este ponto aqui. Neste ponto, há um campo elétrico, ou melhor, há um vetor campo elétrico associado, e este vetor campo elétrico, que vamos aceitar que seja este aqui, tangencia a linha de campo neste ponto. Este ponto também possui um vetor campo elétrico associado, vamos aceitar que seja este vetor aqui, e este vetor tangencia esta linha de campo neste ponto aqui. Vamos agora responder a seguinte pergunta: como surge este vetor campo elétrico aqui, por exemplo? Este vetor campo elétrico ele é resultante da somatória de dois outros vetores campos elétricos. Esta carga positiva produz, neste ponto, um vetor campo elétrico. Vamos assumir que seja este vetor aqui. Esta carga elétrica negativa produz um campo elétrico neste ponto. Vamos assumir que seja este vetor menor aqui. Este vetor aqui é resultante da somatória desses dois. E como nós podemos somar esses dois vetores? Através da regra do paralelogramo. Nós traçamos retas paralelas aos vetores que nós queremos somar, e a diagonal representa o vetor soma. Então, este vetor aqui, que tangencia a linha de campo neste ponto, é resultado da somatória destes dois outros vetores. Nesse ponto, é importante que se perceba que a construção de uma dada linha de campo não é fruto do acaso. Há todo um contexto envolvido. E se nós fizermos a determinação dos vetores vinculados aos pontos no espaço, poderemos traçar as demais linhas de campo. Perceberemos a construção de algo parecido com isso daqui. E assim por diante. Tudo bem, galera? É importante ressaltar também que as linhas de campo nunca se cruzam. E
sempre partem da carga positiva e se aproximam da carga negativa. Agora, vamos estudar mais uma propriedade vinculada às linhas de campo elétrico. Para tanto, vamos imaginar uma carga positiva geradora de campo elétrico. Vamos imaginar também dois segmentos esféricos de cascas e vamos imaginar que a carga e os dois segmentos compartilham o mesmo centro. E vamos fazer o seguinte: este segmento esférico de casca possui uma área de 1 metro quadrado. Este segmento esférico de casca também possui área de 1 metro quadrado. Vamos aceitar que 3 linhas de campo atravessam o primeiro segmento e apenas uma linha de campo atravessa o segundo segmento. Outro detalhe importantíssimo aqui é que os segmentos esféricos de cascas são perpendiculares às linhas de campo. Isso significa dizer que uma linha de campo atravessa um dado segmento, formando com este um ângulo de 90 graus. Sempre. Nestas condições aqui, onde no primeiro segmento temos 3 linhas de campo que o atravessam e o segundo segmento temos apenas uma linha de campo que o atravessa, podemos afirmar que o campo neste segmento aqui é 3 vezes maior que o campo neste segmento aqui. Galera, sempre há um aluno mais criterioso que pode não concordar com essa propriedade que foi explanada aqui. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um exemplo numérico para que possamos perceber que, de fato, esta propriedade aqui é válida, tudo bem? Eu vou apenas me basear neste esquema que fizemos aqui, porém escolhendo outros valores. Mas nós teríamos que chegar nas mesmas conclusões, tudo bem? Pois bem, vamos imaginar a seguinte situação, então. Nós temos uma carga geradora de campo elétrico, uma carga positiva, e vamos aceitar, por exemplo, que emanando desta carga positiva, nós temos 1000 linhas de campo. L é a grandeza que representa linhas de campo. Nós temos então 1000 linhas de campo emanando da carga geradora. Vamos imaginar que ao invés de um segmento, nós temos uma casca completa. E vamos imaginar que a distância desta carga positiva até a casca esférica completa é de 5 metros. Agora, qual é a superfície total que eu tenho? Qual é a área total da primeira casca? Eu posso descobrir por meio da seguinte expressão: 4π vezes r ao quadrado. Dessa forma, a área total que eu tenho é de 4 vezes r ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 25. 4 vezes 25, 100. Então a área vale 100π metros quadrados. Pergunta importante agora. Eu tenho 1000 linhas de campo e tenho essa área aqui. Quantas linhas de campo por unidade de área eu tenho? É fácil descobrir. L sobre A, ou seja, 1000 sobre 100π. Isto é igual a... corto esse zero, corto esse zero, corto esse zero, corto esse zero. 10 dividido por π. Numericamente, 10 dividido por π igual a aproximadamente 3,18 linhas de campo por metro quadrado. Então, nessa casca completa, a cada metro quadrado, eu tenho 3,18 linhas que atravessam essa unidade de área. Vamos fazer agora um cálculo semelhante a este que fizemos, porém,
para uma segunda casca completa mais afastada da carga geradora. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma distância de 20 metros. Então, a segunda casca está a uma distância de 20 metros do centro. Qual que é a superfície total da segunda casca completa? Vamos usar esta mesma fórmula aqui. 4πr². Então, a superfície total é igual a r². 20² é 400. 400 vezes 4, 1.600. 1.600π. A segunda casca completa que nós estamos considerando, ela também é atravessada por 1.000 linhas de campo que emanam da carga geradora. A pergunta que surge: quantas linhas de campo atravessam uma unidade de área desta segunda casca esférica? Ora, vamos fazer a mesma conta aqui. L sobre A. Dessa forma, temos 1.000 sobre 1.600π. L sobre A igual. Estes dois zeros cortam com estes dois zeros. 10 dividido por 16, π. Quanto que vai dar? Vamos fazer aqui. 10 dividido por 16, π. Igual, ou melhor, aproximadamente 0,1989. Então, nós temos aproximadamente 0,1989 linhas de campo para cada unidade de superfície nesta segunda casca esférica completa. Galera, agora podemos estabelecer uma relação super importante para o caso que estamos estudando. Para a primeira casca esférica completa, chegamos nesse valor. 3,18 linhas de campo atravessam uma unidade de área desta casca. Para a casca esférica completa mais afastada, chegamos nesse valor aqui. Ou seja, 0,1989 linhas de campo atravessam uma unidade de área. Dessa forma, quantas vezes mais linhas de campo atravessam a primeira casca completa em relação à quantidade de linhas de campo que atravessam a segunda casca esférica completa? É fácil. Esse valor sobre este valor. 3,18 dividido por 0,1989. Chegamos em 16. Finalmente, podemos concluir o quê? O campo elétrico na primeira casca é 16 vezes mais intenso do que o campo elétrico na segunda casca. O que eu vou fazer agora é comprovar isso de forma algébrica com as equações que nós já estudamos. Tudo bem? Para o último problema que foi proposto e que utilizamos este esquema aqui como referência, chegamos à conclusão de que o campo elétrico na primeira casca seria 16 vezes mais intenso do que o campo elétrico na segunda casca mais externa. Será que isso se comprova de forma algébrica? Vamos ver. E1, ou seja, o campo elétrico, ou melhor, o módulo do campo elétrico num dado ponto da primeira casca sobre E2, que será o módulo do campo elétrico em um dado ponto da segunda casca, esse quociente aqui tem que ser igual a 16. Será que vai ser? Vamos ver. Como eu calculo E1? Ora, nós já sabemos que faremos constante eletrostática vezes o valor da carga sobre a distância ao quadrado. Ou seja, utilizamos no problema proposto 5 metros. 5 ao quadrado, 25. E2, constante eletrostática
vezes Q sobre a distância ao quadrado. No problema que foi proposto, nós utilizamos 20 metros. 20 ao quadrado, 400. E1 sobre E2 é igual. Esse K corta com esse K. Esse Q corta com esse Q. A fração de cima fica, então, 1 sobre 25. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. 400 sobre 1. E1 sobre E2 igual 400 dividido por 25, 16. Conseguimos, então, demonstrar que a intensidade do campo elétrico é proporcional à quantidade de linhas de campo elétrico que atravessam uma superfície perpendicular a estas linhas de campo. Bem, esta aula foi um pouco extensa, eu agradeço muito a atenção de vocês e se ajudou, se foi importante este conteúdo, eu peço, por favor, deixem um like, comentários, sugestões e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receberem sempre as nossas notificações. Muito obrigado, sucesso e até a próxima!